Agora eu conto para você que especialistas em relações internacionais analisam que o veto dos Estados Unidos à resolução do Brasil sobre a guerra expõe uma lógica eleitoral dos americanos. Essa apuração é dele, Leandro Rezende, nosso analista que já chega aqui no Novo Dia. Oi, Leandro, traz essa apuração completa. Tainá, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no CNN Novo Dia. Ontem, o fato mais relevante, que vai ser ainda muito comentado, foi o veto que os Estados Unidos deram à resolução do Brasil, apresentada no Conselho de Segurança da ONU, para tentar ali criar, mudar um pouco desse paradigma da guerra, desse conflito lá em Israel. E eu fui atrás de alguns diplomatas, embaixadores e especialistas em relações internacionais para entender o porquê desse veto e qual o significado político até para a gente aqui no Brasil, Porque, obviamente, tão logo os Estados Unidos vetaram a resolução do Brasil, já começou aquele debate nas redes sociais dizendo que o Brasil, na verdade, teria saído menor desse episódio. E a avaliação de quem entende a lógica das relações internacionais do Brasil é de que não, o Brasil não sai menor desse episódio e os Estados Unidos estão respondendo a uma lógica eleitoral própria. Que lógica eleitoral própria é essa? No ano que vem, Joe Biden vai muito provavelmente buscar a reeleição nos Estados Unidos. Ele tem um problema lá grande de popularidade e uma resposta enfática ao conflito e uma ajuda a um aliado histórico como é o Estado de Israel é para ele, Biden, politicamente importante. A avaliação ali de alguns diplomatas com quem eu conversei era no sentido de que os Estados Unidos, na verdade, queriam que o Brasil esperasse o Biden sair de Israel para poder votar essa resolução no Conselho de Segurança. O Brasil acabou levando adiante, o Brasil está presidindo o Conselho de Segurança da ONU e, no fim das contas, com o poder de veto que os americanos têm, acabou acontecendo dessa resolução não ser aprovada. Para além dessa lógica interna e eleitoral que está contida nesse veto dado pelos americanos, tem alguns outros pontos que os especialistas e os diplomatas com quem eu conversei me chamaram a atenção. O primeiro, algo que o governo Lula tem falado bastante. O Conselho de Segurança da ONU funciona da mesma forma há décadas e esse é um formato engessado. 5 países podem unilateralmente decidir vetar uma resolução apresentada por algum outro. Os Estados Unidos é um deles. Para além dessa necessidade de reformulação e dessa paralisia do organismo, que é o Conselho de Segurança da ONU, há uma visão de que os Estados Unidos se posicionaram, claro, ao lado do seu aliado histórico, que é o Estado de Israel, mas dobraram a aposta no conflito e incentivaram a militarização do Estado de Israel. E, na avaliação desses especialistas, para citar um deles aqui, os diplomatas eu conversei em off, que, enfim, para a gente não revelar a fonte, mas conversei, por exemplo, com Maurício Santoro, que é um especialista super conhecido em relações internacionais aqui no Brasil. E a avaliação que ele me faz é de que há um dobrar na aposta, dessa militarização do conflito, que isso pode trazer consequências graves a longo prazo. E outro ponto, o que o Brasil pode fazer agora? Pode voltar a apresentar uma resolução no Conselho de Segurança da ONU ou levar o tema para discussão na Assembleia Geral das Nações Unidas. E aí qual que é a diferença? A Assembleia Geral da ONU, ela não tem um poder decisório como tem o Conselho de Segurança, mas de um ponto de vista ali da mensagem que o Brasil quer passar, seria importante que o Brasil também fizesse esse movimento. Tudo, claro, vai depender de como o Itamaraty vai encaminhar a questão daqui para frente. Para fechar, o Brasil saiu derrotado ou não? Na avaliação de muita gente que é contra o governo Lula, foi uma derrota, da diplomacia brasileira que não conseguiu levar adiante essa resolução. Mas, na avaliação dos especialistas com quem eu conversei, isso não aconteceu. O Brasil acabou voltando a ter um protagonismo e justificou um pouco dos apelos que faz desde os anos 40 para poder ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Tainá. Com certeza, uma prova de fogo aí para a diplomacia brasileira, Leandro? Em especial nesse momento que tem a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU e que coincide com uma guerra dessa proporção explodindo, digamos assim. Então, não está sendo tarefa fácil, não. Obrigada, viu, Leandro Rezende, pela apuração. Valeu.